Bom, já deu para perceber que muita coisa é facilitada ou potencializada com o uso da tecnologia. Então, quais são as lições que a gente aprende dessa parte inicial da nossa abordagem? Primeira delas, mudam os meios, mas a finalidade é a mesma: juntar pessoas, ligar pessoas, conectar pessoas. Então, se é por telefone, foi por telefone anteriormente, e aí hoje é pela internet, mudou o meio, mas a intenção é sempre juntar as pessoas. E isso a gente não pode perder de vista. Outra coisa importante, a tecnologia acelera o processo. Quanto mais tecnologia a gente vê acontecendo, quanto mais tecnologia a gente tem no nosso negócio, mais os resultados desse negócio, de forma mais rápida, os resultados desse negócio vão aparecer. Outra coisa importante, o aprendizado é contínuo. Não dá para a gente ficar achando que a gente sabe de tudo e que não tem mais nada para aprender. Isso é um falso mito, eu diria, tá? Pensar ou mexer com tecnologia, com inovação, é estar aberto para o aprendizado em tempo contínuo. Não tem idade, não tem hora, não tem momento, não tem lugar, nada. Tudo é lugar, momento, oportunidade para se aprender. É difícil acompanhar a velocidade, eu confesso, é verdade. Não é porque a gente está dando aqui um curso de e-commerce e marketing digital que a gente sabe tudo sobre isso. Não. Se eu abrir a internet hoje e começar a pesquisar coisas, eu vou encontrar certamente material novo que eu não tinha ainda conhecimento. E isso acontece com todos nós. Então, a gente tem que estar ali, sempre ligado, sempre identificando as oportunidades e fazendo com que essas oportunidades se revertam para a gente em possibilidades. E outra coisa, acho que por fim, né, encerra essa questão aí das lições aprendidas. Inovação é a chave. Quem não inova, ou seja, quem não está prestando atenção nas mudanças tecnológicas, quem não está prestando atenção em proporcionar soluções para problemas das pessoas, não faz o negócio funcionar, de jeito nenhum. Então, que essas lições elas fiquem bem fixas na nossa cabeça e aí nos motivem também a procurar formas de desenvolver tudo isso daqui em nós mesmos. Porque não se trata, digamos assim, só do negócio. Né? A gente sabe que o empreendedor, quando coloca a vida dele ali, naquele negócio, naquela empresa, tem muito dele que vai junto. São os valores dele, são as crenças dele, são as formas dele de pensar e fazer acontecer. Então, a gente precisa respeitar esse espaço também e entender que antes do negócio funcionar, o empreendedor também tem que mudar. E existem formas de fazer isso, existem ferramentas para fazer isso acontecer. Agora, antes da gente falar das ferramentas, é importante a gente pensar o que é uma empresa voltada para a inovação. Então, se você está aí, quer fazer o seu negócio funcionar da forma digital, quer vender de forma digital, que comportamento que você tem que ter enquanto empresa? Tá aqui uma relação deles, né? Balancear com criatividade e controle, ou seja, não é porque você é criativo que o negócio é bagunçado, de jeito nenhum. Inclusive, para ser criativo, tem que ter processo, tem que ter método. Você tem que ser uma pessoa que encoraja a inovação. Então, empresas que, quando o funcionário chega com uma novidade, quando o funcionário chega com uma abordagem nova, olha, eu vi isso, será que a gente podia testar? Ela vai lá e já tesoura, não funciona. Né? Nesse contexto que a gente está falando, não funciona. Você tem que ter uma cultura na tua empresa que aceita o fracasso. Aceitar o fracasso não significa que você vai ali engolindo toda vez que a coisa vai dando errado, você vai aceitando e vai engolindo aquilo. Não é isso. É ter uma cultura de aprendizagem. É a gente entender que para aprender, a gente precisa errar, muitas vezes. Tá? Então, não é aceitar sucessivos fracassos, mas aceitar o erro como uma forma de aprender. Possuir estruturas fluídas e flexíveis, ou seja, é uma empresa que se adapta ou aceita se adaptar de uma forma um pouco mais fácil, um pouco mais simples. Aquelas empresas mais rígidas, elas dificilmente elas conseguem desenvolver comportamentos empreendedores e inovadores. Tem que ter competências básicas, ou seja, as empresas elas precisam investir em treinamento, em capacitação das pessoas e do próprio empreendedor. Afinal de contas, né, eu acredito que você não estaria fazendo essa nossa aula aqui se não tivesse esse interesse. Esse é um comportamento que a empresa deve incentivar em todos os funcionários, não só no dono, no patrão, no empreendedor, mas em todos aqueles que compõem a sua organização.
A empresa tem que ter visão, ou seja, ela tem que pensar onde ela quer estar daqui a algum tempo, tá? Ela precisa pensar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, como eu quero estar? Onde, que lugar eu quero ocupar? Eu quero ser a maior loja de calçados da minha cidade? Eu quero ser a melhor loja de calçados da minha cidade? Daqui a quantos anos? 5, 10, 8 anos? Precisa ter essa visão de futuro, precisa ter esse planejamento, tá? A empresa precisa ser composta por uma equipe compromissada, ou seja, desde o dono, o patrão, o empreendedor, até o funcionário, o estagiário que está chegando aqui agora, todo mundo tem que estar compromissado em prestar um bom serviço, em vender um bom produto, em fazer um bom atendimento ao cliente. Se não tiver, não vai adiantar nada um fazer e os outros não. Então é muito importante que todos estejam imbuídos do mesmo espírito para fazer a coisa dar certo, tá certo? Tá certo? Todos também devem estar imbuídos de uma filosofia de melhoria contínua. Isso significa o quê? Ah, não, coloquei agora o computador e já tá bom, agora o negócio já vai funcionar, não vou mexer mais nisso. Não! Pensar de forma inovadora, pensar de forma a agregar tecnologia, é sempre pensar que a gente precisa melhorar. Melhoria contínua significa buscar aprendizado, melhorias, adaptações o tempo todo, não se contentar com aquilo que foi feito agora. É só com base na melhoria contínua que a gente consegue alcançar e desenvolver diferenciais competitivos. E, por fim, trabalhar de forma integrada e coordenada. De novo, aquela história de trabalho em equipe. Todo mundo tem que funcionar junto, que senão a coisa não vai. Se esses comportamentos que eu relacionei agora não estão presentes na sua empresa, para pensar um pouquinho. Tem coisa aí para arrumar antes mesmo de pensar a começar a vender no comércio eletrônico, no e-commerce, e praticar o marketing digital também. Dito isso, algumas formas podem ser utilizadas para a gente melhorar esse nosso desempenho. Uma das sugestões que eu faço é a Management 3.0, a gestão 3.0. O que é isso? Na verdade, é um modelo, né, que existe aí na teoria, mas que a gente pode sumarizar, a gente pode resumir com algumas palavras que eu coloquei aqui nessa lista de itens. Para fazer uma gestão 3.0, é preciso que você energize as pessoas, ou seja, que você motive as pessoas a fazer aquilo, que você as estimule a fazer aquilo que você planejou, pensou para a tua empresa. Para fazer isso, é importante que você empodere a sua equipe, ou seja, você dê para eles autonomia, poder de decisão. Não dá para ficar amarrando tudo, né, nas mãos do dono, do patrão, do empreendedor. Até porque não dá para você tomar conta de tudo, não dá para você fazer tudo de forma eficiente. Sempre é a história de equilibrar os pratos, né? Não dá para a gente ficar equilibrando 2, 3, 4, 5 pratos ao mesmo tempo. Então, para isso, existe a questão da autonomia e do empoderamento das pessoas. Então, dar responsabilidade para as pessoas e cobrar, fazer com que elas respondam a essas responsabilidades que lhes foram dadas, atribuídas. Alinhar restrições, ou seja, na medida em que você dá responsabilidade para alguém, você também precisa colocar limite, tá? Não é porque o indivíduo, o empregado, né, o funcionário, ele pode tomar essa decisão, porque ele pode tomar tantas outras decisões. Lembra que, mesmo dando autonomia, ele ainda é um funcionário, ele precisa ainda ser acompanhado. E se você largar a mão, o negócio não vai, tá? Então, é princípio da gestão 3.0 fazer esse acompanhamento dos empregados. Precisa desenvolver competências. É muito mais simples, eu confesso, olhar muitas vezes e falar assim, esse cara aqui não sabe atender o cliente, vou mandar embora, vou contratar outro. É simples, né? Vou contratar outro. Mas pensando que há um outro disponível. E se não tiver? Então, muitas vezes, você motiva, estimula o empregado, melhora o seu ambiente organizacional se você desenvolve as competências dele no lugar de substituí-lo por um outro. Então, esse desenvolvimento de competências pode acontecer como um curso desse online, com um curso presencial, quando isso for possível. Pode acontecer com uma mentoria, é você parar, sentar, conversar com o empregado, explicar para ele como é que faz. Tudo isso faz parte do desenvolvimento de competências.
Pensa que ninguém nasceu sabendo, ninguém, nem você, nem o seu empregado, mas que as competências elas podem ser desenvolvidas, podem ser adquiridas. Basta um pouquinho de esforço para fazer isso, tá? Crescer estrutura, o que significa isso? Significa que muitas vezes a gente está pensando no nosso negócio de uma forma mais micro, ou seja, tá aqui desse jeito, tá funcionando assim, mas muitas vezes esse tá aqui desse jeito, tá funcionando assim, não é do jeito que deveria ser. Para que eu vou me preocupar em recrutar, treinar pessoas? Para que eu vou me preocupar em fazer a gestão da contabilidade da empresa? Precisa se preocupar sim, porque tudo isso é um conjunto integrado de funções que deve funcionar de forma integrada para o seu negócio dar certo. Então, muitas vezes é preciso pensar mesmo em expandir a estrutura para você desenvolver bem funções que hoje não está fazendo acontecer direito. Pensa nisso. E, de novo, a história da melhoria contínua. Quando fala melhorar tudo, a ideia da melhoria contínua, ou seja, de sempre estar buscando mais, melhor, deve ser uma ideia que nós devemos ter não só para o atendimento ao cliente, não só para o produto ou para o serviço, mas de todas as funções que existem dentro de uma empresa. Então, melhorar tudo de verdade e buscar não se contentar, sempre desenvolver coisas melhores para todas as funções que nós temos na nossa organização. Pegou a visão? Bom, aqui a gente tem uma outra possibilidade que é o movimento Maker. Já ouviu falar disso? O movimento Maker é uma iniciativa que nós temos, que acontece não só no Brasil, mas em todo o mundo, na verdade, e que parte do princípio de fazer você mesmo. Tá? Então, a ideia do maker é a ideia daquele indivíduo, daquela pessoa que faz a inovação acontecer na sua própria casa, no seu próprio ambiente, usando as ferramentas digitais que ele possui e desenvolvendo as soluções para nichos que muitas vezes o mercado não está nem aí. Então, buscar informações sobre o movimento maker ou trazer a cultura maker para dentro da tua empresa, de alguma forma, é fazer com que você comece a desenvolver internamente as soluções do que ficar buscando fora coisas que muitas vezes são alternativas que são muito caras e às vezes bastante inacessíveis. Partir do princípio que a criatividade é algo que todos nós temos e precisamos desenvolver, tá? E a partir disso, a gente consegue também resultados melhores no nosso negócio. Então, a ideia principal para ter um comportamento maker na sua empresa é sempre estar aberto para compartilhar ideias com as pessoas, não ficar segurando coisas para si mesmo, tá? Colaborar com o outro, ou seja, ajudar, parar para pensar junto com o outro, fazer junto com ele, construir juntos, não a ideia de que você está ali sempre sozinho, você deve resolver seus problemas sozinho. A cultura maker, ela parte de uma cultura colaborativa, estar junto, integrado e prototipar, ou seja, testa o negócio antes, tá bom? Nem tudo que a gente consegue fazer em termos de solução, a gente consegue desenvolver assim, num piscar de olhos, e fazer dar certo também no piscar de olhos. Então, um protótipo, ou seja, um modelo que você possa criar e fazer funcionar para ver se dá certo, se precisa melhorar alguma coisa, é extremamente útil quando a gente está falando de desenvolver uma cultura maker dentro da empresa. Então, fazer esse tipo de pensamento, digamos assim, é também exercitar essa coisa da economia colaborativa que você com certeza já ouviu falar. Então, tem aqui, eu cito um link aqui que você pode depois acessar, que é muito interessante, que é um blog que fala sobre essa coisa da cultura maker, do movimento maker, e dá algumas ideias, umas dicas bem bacanas que você pode aproveitar na sua empresa, caso você tenha interesse. Espero que você visite e depois me conte o que achou, tá bom?